perceber estímulos que são irrelevantes, que são filtrados e suprimidos. Então, essa substância, ele seleciona para você não perceber estímulos que são irrelevantes. Ele foca só naquilo que precisa ser visto, né? O LSD bloqueia a transmissão de 5-HT, o que resulta em aumento da atividade das vias sensoriais da amígdala, do neocórtex e outras áreas cerebrais. O LSD também aumenta grandemente a atividade eletrofisiológica da amígdala e no lobo temporal, dentro do qual a amígdala está enterrada. Se os lobos temporais ou a amígdala forem cirurgicamente removidos, particularmente a amígdala direita, o lobo temporal, as percepções sensoriais aumentadas após a administração do LSD são abolidas. Não vão confundir a amígdala do cérebro com a amígdala da garganta, hein, gente? Embora os efeitos do LSD incluam distorções sensoriais e alucinações, seu principal efeito é bloquear os efeitos inibitórios do 5-HT, resultando em atividade aumentada dos neurônios multimodais da amígdala. A acuidade sensorial é aumentada. Os neurônios multimodais na amígdala percebem os estímulos de som, toque, gosto e visuais simultaneamente. E em muitos aspectos, o que é percebido são qualidades sensoriais sobrepostas que normalmente são filtradas. As cores podem ser sentidas e saboreadas. A música pode ser vista e ouvida. A composição molecular dos tetos, o piso e as paredes podem ser separados para que se possa ver através dos espaços entre os átomos que estão ligados entre si. E a pulsação da vida pode ser sentida à medida que ela sobe e flui em uma folha entre as pontas dos dedos. Essa informação, no entanto, é normalmente filtrada e suprimida. Consideremos novamente o tunelamento quântico. Mais uma vez, depois de se ingerir o LSD, agora é o cientista falando de novo, né? Pude ver a incrível estrutura celular da minha pele e depois a estrutura molecular, as próprias moléculas pulsantes. E então eu pude ver entre os espaços onde as moléculas se juntavam. Minha visão penetrou na pele e pude ver os vasos sanguíneos, e então meus olhos penetraram os vasos sanguíneos e pude ver as plaquetas sanguíneas e os corpúsculos brancos enquanto eles rodavam através das veias. Era mais real do que qualquer coisa que eu tinha visto em fotos, desenhos ou filmes. Nossa capacidade de perceber a realidade é limitada pelos nossos sentidos. Nossos sentidos são inibidos por um conjunto complexo de neurotransmissores e estruturas cerebrais, como a amígdala e o lobo frontal. Existem numerosas espécies com sentidos diferentes, ou que são adicionais, ou mais sensíveis, do que aqueles que possuídos pelos humanos, tais como a ecolocalização e sonar dos morcegos, baleias e golfinhos, ou a acuidade olfativa dos cães, que é 40 vezes maior que a nossa. Inúmeras espécies percebem uma realidade que se sobrepõe, mas que é bastante diferente da realidade percebida pela mente humana consciente. Isso daí é uma coisa muito fácil de se comprovar, né? Mesmas cores, a gente não vê todas as cores, nós vemos um espectro de 7 cores. A gente não sabe se os animais ou que animais possam ver mais. A gente sabe o som, que o cachorro escuta sons que a gente não escuta. Tem aquele apito, que não é apito para nós, mas é apito para eles. Então, são frequências sonoras, são frequências visuais que são variadas. E esses animais, eles têm, né, a acuidade olfativa extremamente maior que a nossa, tanto os gatos como os cães têm mais. Golfinhos e baleias eles têm um sonar, na verdade, né? E nós não. Então, assim, que realidade que é essa, né? A gente não sabe. Qual é a realidade que eles percebem? Deve ser muito diferente da nossa. Da mesma forma, substâncias que removem a inibição dos sentidos abrem a porta para perceber impressões sensoriais e realidades que normalmente são filtradas. Provavelmente não há razão adaptativa ainda para os humanos provarem cor, experimentar a cor, saborear, verem sons ou olharem entre os espaços que parecem objetos sólidos. E assim, todos esses aspectos da realidade são filtrados e suprimidos. Gente, imagina nós com esse nível de consciência que nós temos no planeta hoje, com a nossa ética, com a ética maravilhosa que nós temos, com a honestidade, né, que a gente tem, com a transparência que a gente tem, se a gente tivesse toda essa capacidade
Nossa, não ia dar, né? Então acho que a gente precisa evoluir um pouco mais como seres éticos, como seres transparentes, como seres honestos, para que a gente possa desenvolver isso, porque senão vai ficar sempre assim, né? A gente vai estar sempre limitado no sentido. Já pensou você poder ver no outro cômodo o que o vizinho está fazendo? Né? Só, imagina só, né? Nem quero pensar. Então, é isso. As portas da percepção. Física quântica da realidade. Consideremos os fundamentos teóricos da matéria, por exemplo, os elétrons, prótons, nêutrons, fótons, ou seja, as partículas elementares. Essas partículas subatômicas, no entanto, têm apenas existências prováveis e exibem tendências para assumir certos padrões de atividade que percebemos como forma e substância. Então, já sabe que não tem forma nem substância, né? Nós somos um frenesi eletromagnético. Então, elas exibem tendências para assumir certos padrões de atividade que nós percebemos como forma e substância. Nós só podemos perceber o que nossos sentidos ou instrumentos que criamos, como telescópios, microscópios e outras coisas, podem detectar. E o que detectamos como forma e substância é realmente uma massa de atividade eletromagnética subatômica ou frenética, apenas uma fração da qual é passível de detecção por nossos sentidos. Se possuíssemos sentidos adicionais ou um aumento da capacidade do canal sensorial, perceberíamos outros padrões e outras realidades. E, no entanto, a realidade pode ser principalmente um espaço vazio. O que percebemos como massa, forma, substância, comprimento, largura, altura, peso, são padrões dinâmicos de energia aos quais seletivamente atendemos e depois percebemos como estáveis e estáticos. Ou seja, nós não existimos, tá? A gente é só um monte de elétrons, nêutrons e prótons girando alucinadamente. Essa energia que constitui o objeto de nossas percepções é também apenas um aspecto do contínuo eletromagnético que assumiu um padrão específico que pode ser percebido e processado por nosso cérebro. Além disso, esses padrões podem quebrar e mudar e assumir todos os tipos de padrões que não podemos detectar com nossos sentidos. E aqueles que percebemos não existem na realidade, no nível quântico, mas têm existência provável, tendências a existir e tendências a não mais existir. Esse princípio é chamado princípio da incerteza, porque nunca se pode prever com certeza quando uma partícula pode existir e onde ela pode existir, quando e se existir. São esses princípios que formam o ponto crucial da eletrodinâmica quântica, ou a teoria do campo, de campo, que nos chama, que é a base do princípio da incerteza de Heisenberg. Conforme estipulado pelo princípio da incerteza, pode-se medir a partícula ou a onda, mas não ambas ao mesmo tempo. Vocês já estão cansados de saber, né? De acordo com a interpretação de mundos múltiplos de Everett, que nós vimos no tópico passado, isso ocorre porque o você que está medindo a partícula existe em uma realidade. Aí, Soraya, agora vai dar o nó. E o você que mede a onda existe em outra realidade, em paralelo. Se aplicarmos isso ao LSD e às múltiplas mãos e braços que ele viu seguindo os movimentos dos próprios braços, então, como um experimento de pensamento, talvez eu estivesse me observando em outras realidades, movendo minhas mãos e braços. Ou talvez tenha sido a falta de inibição lateral entre as células da retina e cada uma começou a enviar em ondas de excitação a mesma informação para o neocórtex visual, que também havia sido desinibida, resultando em múltiplas cópias da mesma realidade. Embora o ato de observação consciente induza um colapso da função de onda, é reconhecido na física quântica que existem múltiplas realidades coexistindo simultaneamente em paralelo e estão emaranhadas e se sobrepõem à realidade que percebemos. Pode ser ainda uma percepção em slow motion da passagem entre realidades paralelas. Afinal, nosso cérebro sem LSD só consegue captar 30 quadros por segundo. Então, os filmes, né, de vídeo ou de
que gera um movimento, filme de cinema, o antigo filme de rolo, o nosso cérebro consegue só captar 30 quadros por segundo, né? Isso que faz com que muitas empresas e muitas outras coisas coloquem propaganda ou coisas manipulatórias no meio desses quadros, porque a gente não vê, mas o cérebro vê, o cérebro percebe, né? Ele percebe, fica no inconsciente, tá? Que são as chamadas subliminares, né? Porque o movimento que a gente consegue captar são só 30 quadros. Então, pode ser que seja uma percepção em slow motion, né? Dessa passagem entre realidades paralelas. Eu sou Soraya. A mecânica quântica não tenta fornecer uma descrição de uma realidade global e objetiva, mas ao contrário, está relacionada com os quanta, probabilidades e os efeitos de um observador sobre o que está sendo observado, seja em que nível for. O ato de medir faz com que está sendo medido assuma um dos muitos valores possíveis e, portanto, mude a probabilidade de um objeto ou partícula se mover em uma velocidade ou direção, ou estar em uma posição ou local, em comparação a muitos outros. Assim, pode-se dizer que o ato de observação provoca um colapso da função de onda que é interpretado como realidade. Entretanto, se a consciência é aumentada e as restrições inibitórias removidas das portas da percepção, então as realidades que são ocultas podem ser reveladas. Ron Joseph, PhD. E aí tem uma citação do William Blake aqui. Se as portas da percepção fossem limpas, tudo pareceria ao homem como é, ou seja, infinito. Então, gente, é isso, né? Então, no tunelamento quântico, a partícula passa de um lugar para outro, basta ter uma energia mais forte, ela atravessa pelo túnel e é um buraco de minhoca, que nós vamos ver isso mais tarde, né? Quando a gente chegar nos buracos negros e buracos brancos. Mas a nossa percepção, ela não consegue atingir tudo isso. Então a gente tem que falar essas coisas que parecem loucuras, né? Mas elas têm um sentido, têm uma aplicação prática e não é porque a gente não enxerga que elas não existem, né? Então, vamos ficando por aqui e vocês repassem todas as outras coisas que a gente já viu. Vão anotando as dúvidas todas e daí a gente se encontra, a gente vai combinar um dia que todo mundo puder e a gente senta para tirar as dúvidas. Tá bom, gente? Muito obrigada e vamos ver se dá certo esse jeito. Depois eu quero a opinião de vocês, tá bom? Tchau!